Pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegre, um cacho de uvas doiradas, duas rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. É com grande prazer que o Instituto de Economia organiza, participa da organização, junto com o Celso Furtado, a Fundação Perseu Abramo e a editora Expressão Popular, desse evento em homenagem à professora Maria da Conceição Tavares, nossa professora emérita, que tanta contribuição nos deu, tanto em termos de ideias, mas também na construção institucional, né, do Instituto de Economia, Instituto de Economia Industrial. E também nesse evento a gente vai ter a oportunidade de travar contato com as ideias da professora Maria da Conceição Tavares no livro Maria da Conceição Tavares, Vida, Ideias, Teorias e Políticas, que são uma série de artigos e textos selecionados pela própria professora para que as novas gerações tenham contato com as suas ideias. Eu queria agradecer a colaboração de todos que tornaram esse evento possível e passar a palavra para o Dr. Saturnino Braga. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Sabe, há homenagens e homenagens. Há homenagens que a gente presta com o pensamento, com a cabeça, até com a sensibilidade, e outras que a gente presta com a cabeça, a sensibilidade, o pensamento e o coração. E essa é a homenagem que eu presto a Maria da Conceição, minha amiga querida, que eu quase vi chegar no Brasil, né? Eu recordo a primeira vez que vi a Conceição, ela não vai se lembrar desse episódio, mas eu me lembro muito bem.
Eu estava no BNDE, era 1956, eu tinha feito, ou 55, eu entrei no concurso do BNDE de 55, mas talvez, não sei exatamente o momento em que ela chegou. Ela chegou numa sala, que era a sala da divisão de projetos de transporte, que era uma divisão chefiada por um engenheiro competente, um engenheiro sério, um engenheiro honrado e educado, que se chamava Dr. Jacinto Xavier Martins. Ele era uma pessoa meio rombuda, mas afável, educado, muito educado. Tinha sido colega de meu pai na escola de engenharia, então a mim ele me tratava até com um carinho especial. E eu ficava naquela sala junto com dois colegas, o Antônio Carlos Lobo e o Viváqua, e de repente... Não, a nossa sala era a única no andar. O BNDE estava ainda na rua 7 de Setembro, esquina de Quitanda. E eram 4 andares do BNDE, e neste andar só tinha uma sala, uma mesa de reunião, que era na nossa sala. Então, muitas reuniões se processavam nesta mesa sem que a nossa participação. E, numa determinada tarde, entra pela sala o Celso Juarez de Lacerda, que era já falecido, mas foi meu colega de turma e era um engenheiro competente do BNDE, e trazia uma jovem pela mão, e sentaram-se na mesa, porque, como eu disse, era a única mesa de reunião. E começaram a falar. E no momento em que começa, pouco depois do início da conversa, vocês viram o vídeo aí, passou um momento em que se focaliza uma risada da Conceição, uma risada bem da Conceição, só ela dá uma risada daquela. E ela deu uma risada, não sei o que o Celso provocou, ela deu uma risada daquela na sala, e o doutor Jacinto fez assim, shhh. Aquilo já foi um aviso, mas continuou a palestra da Conceição com o Celso Juarez Lacerda. Aí, lá pelas tantas, a Conceição, o Celso provocou qualquer coisa que ela não gostou e deu um soco na mesa e disse, não, isso não. Aquele não para o doutor Jacinto excedeu os decibéis suportáveis. Então, ele de lá disse, olha esse barulho aí. Aí eu observava a mesa e fiquei preocupado com a Conceição, né? Bom, mas evidentemente depois dessas duas manifestações do doutor Jacinto, a conversa se abreviou e eles se levantaram e a Conceição, educadamente, levantou-se, foi à frente da mesa do doutor Jacinto e disse, eu vim lhe pedir desculpas, se eu fiz barulho, incomodei o seu sossego aqui, eu lhe pedi desculpa, e o doutor Jacinto disse, não, muito bem, obrigado e tal, e ela saiu. No momento, depois que ela saiu, o doutor Jacinto ficou assim, um certo tempo olhando, e nós, os outros, eu, o Lobo, eu esperando uma manifestação dele. E ele olhou e disse, que moça interessante. E aí, essa frase, essa manifestação dele ficou gravada na minha mente para o resto da vida, porque realmente era uma moça interessante, educada, elegante, jovem, bonita. Então, o que mais se poderia dizer dela depois desse julgamento do doutor Jacinto? Então, isso foi um episódio da minha vida e que caracteriza muito a Conceição, a extravasão dos seus sentimentos, que é uma característica dela, incontenível. Ela ri ou chora com a expressão do seu coração da forma mais desinibida possível. Então,
E, ao mesmo tempo, é uma amiga carinhosa que eu tenho. Claro que eu convivi com ela nesse momento de juventude, depois fui para Brasília e lá a gente pouco se via, de vez em quando eu vinha ao Rio, ela ia a Brasília, a gente se encontrava, mas nos separamos fisicamente, porém nunca nos separamos em afabilidade, em amor, vamos dizer assim, né? O amor de dois seres humanos que se gostam, que se apreciam, que se admiram e que querem estar juntos. De modo que, para mim, é uma homenagem absolutamente engolfante. Eu me sinto absolutamente engolfado por essa homenagem e por a expressão da amizade dessa senhora que mudou o pensamento econômico do Rio de Janeiro. Sabe, influenciou toda uma geração no Rio e em São Paulo, é porque eu não conheço nada de Campinas, não vivi por lá, mas no Rio de Janeiro não há pessoa da minha geração que não tenha sido influenciada pelo pensamento econômico da Maria da Conceição. Eu era um engenheiro e com poucas ideias de economia na cabeça, mas o que ficou de pensamento político e econômico foi derivado das conversas, dos entretenimentos e das leituras que eu fazia sempre da Conceição. Por justiça, devo mencionar também que, junto com a Conceição, me influenciou muito o Carlos Lessa, que foi um outro economista brilhante desta mesma geração, que influenciou tanto o Brasil. De forma que a homenagem é um agradecimento, é uma manifestação de gratidão por tudo o que ela fez no Brasil, veio de Portugal, mudou-se para o Brasil e transformou o Brasil, sim, digo sem nenhuma tergiversação. Ela mudou o pensamento econômico para o lado progressista e desenvolveu toda uma geração que pensa como o Brasil deve ser pensado. De forma que essa homenagem é muito importante para mim, É verdadeiramente uma homenagem que eu presto a Maria da Conceição, minha professora. Passar a palavra para o doutor Joaquim Soriano. Boa noite a todas e a todos. Há algum tempo atrás, o companheiro Saturnino encaminhou um e-mail lá para a Fundação Perseu Abramo, dizendo que estava com a ideia de fazer um livro em homenagem à professora Maria da Conceição Tavares. E eu disse, é para agora. Não há sem pestanejar, porque tenho certeza que a nossa diretoria colegiada não se negaria a colaborar com esse projeto junto com o Centro Celso Furtado e com a nossa parceira editora, a Expressão Popular. Então, logo marcamos uma conversa aqui no Rio de Janeiro com a professora Idete, com o Saturnino, o Glauber, que teve um papel importantíssimo na elaboração e na produção do livro, e saiu. E parece que saiu bem bacana. Está um livro bem robusto, bonito, e que tem esse detalhe que é impressionante. É uma coletânea de textos que a própria professora Conceição fez. Eu tenho certeza que vai ser de uma utilidade monstruosa, não só para quem estuda economia, mas para quem pensa o Brasil. O livro tem essa característica importante hoje em dia, que ele está disponível no portal da Fundação para que todos tenham acesso gratuito aos textos. E tem essa parte legal também desse tipo de cooperação que a Fundação vem fazendo com a editora parceira da Expressão Popular, que pode distribuir o livro, tem uma capilaridade enorme de distribuição em todo o Brasil para quem possa e queira adquiri-lo.
É muito importante também lembrar da professora Conceição Tavares, aqui é homenageada como militante do Partido dos Trabalhadores. Vocês sabem, eu desde muito jovem milito no PT, inclusive comecei a militar no PT aqui no Rio de Janeiro. E me lembro bem quando Conceição entra no PT e logo depois é eleita deputada federal pelo nosso partido. E me lembro das polêmicas internas dentro do PT e da projeção pública de Conceição como parlamentar brilhante e combativa. Então, lembrando aqui as palavras de Saturnino, quando a encontrou pela primeira vez naquele prédio do Rio de Janeiro, quando ela ria, ou quando ela ri, ou quando ela grita, ou quando ela briga, ou quando ela xinga, são imagens que passam na minha cabeça durante alguns anos, vendo a querida professora brigando, xingando, disputando, lutando pelas suas ideias e influenciando um monte de gente. É muito legal ter o lançamento aqui nessa escola, professor, e com a presença de uma garotada que seguramente vai aprender com a Conceição e vai continuar essa longa labuta que é pensar o Brasil e construir um Brasil justo e democrático. Muito obrigado para todos vocês, muito obrigado, Saturnino, pelo convite, muito obrigado, professor. Bom, vamos começar, que a Conceição já está quase nos seus 90 anos, depois ela assina, autografa um pouco aí fora para todo mundo. Eu queria agradecer imensamente a todos os presentes aqui e contar um pouquinho como é que esse livro surgiu rapidamente, embora ele não é a última obra da Conceição, porque aqui com o Metre, com o Maurício, vai sair no ano que vem, no primeiro semestre, na revista Economia Política, um artigo de Conceição com o Metre, feito em 2004 e retrabalhado agora. Quer dizer, Conceição é meio um dínamo que continua produzindo e pensando, agora beirando quase 90 anos. Ela fará em abril uma festa 90 anos e a gente vai arrombar as portas da Casa do Minho, como nos 80. Estão todos convidados, porque nós vamos comemorar esses 90 anos da professora. E com crise, sem crise, mas é preciso alegar as nossas vidas nesse Brasil tão triste como anda hoje. Esse livro foi pensado porque o Centro Celso Furtado teve a ideia de fazer, o ano que vem é o centenário do professor Celso Furtado, e a equipe do centro pensou e me convidou para organizar. Eu sou há 20 anos vizinha da Conceição. Ela foi quem comprou o apartamento vizinho ao meu, porque eu moro há 45 no lugar que eu moro hoje, tá? Portanto, nós nos conhecemos, quer dizer, na realidade eu conheço Conceição desde 1972, porque uma professora de economia, depois foi diretora do IBGE, chamada Jane Soto, que era do Departamento de Economia da PUC, e eu estava fazendo informática, chegou com um livro da Conceição, Auge e Declínio do Processo de Submissão e Importação, e disse assim, você já leu? Eu estava acabando de chegar da França via Paraíba. Você já viu esse livro? Aí eu falei, não, quem é essa mulher? Porque até então eu só conhecia nos textos de economia textos masculinos, né? Ela disse, é maravilhoso, precisa ler. Aí eu comprei o livro, precisa ler. E li, comecei a me entrosar nas teorias de desenvolvimento da informática da PUC. Eu acabei indo dar aula em Niterói, no ano de 72, e estou lá até hoje, né? Passei por aqui e tal, porque eu fiz o doutorado aqui, porque eu perdi passaporte. É umas histórias complicadas da ditadura, né? Que nós todos pagamos o preço por ela. Então, nesse caminho todo,
eu vim fazer doutorado aqui, e a Conceição era a diretora, porque eu sou da última turma da COP, da Economia da Tecnologia, que a Conceição negociou em 1979 para trazer a pós-graduação da produção, da economia, da engenharia da produção, para a UFRJ. E a história da fundação desse instituto. Então, foi em 79, veio a primeira turma para cá, e eu sou da última, porque eu sou da turma anterior. Então, desde então, o professor Saboia foi um dos que negociou essa questão, o professor Tauili, tem muitos professores que são dessa época. Essa é uma história que também precisa ser contada. Para não me alongar muito, quer dizer, a política sempre nos uniu, né? Além da teoria e do desenvolvimento, de pensar um Brasil construído de iguais, o feminismo ainda não tinha chegado muito aqui, não. Tá? O feminismo chega depois, chega lá pelo meados dos anos 70. Aqui eu estou falando dessa passagem, quando você se introduz, e a gente começa, junto com o professor Lessa, porque o mentor da Faculdade de Economia da UF era o professor Lessa. Então, o professor Lessa nos levava para a casa dele para estudar com ele teorias do desenvolvimento, textos da Conceição, os textos dele, do professor Castro, do Celso. Então, essa foi a aproximação nossa, que se completou de forma muito forte na campanha política de 94, porque eu fui uma das coordenadoras da campanha política da Conceição. E a campanha política de 94 foi uma pauleira geral no Rio de Janeiro, porque as eleições foram anuladas. Primeiro, Conceição é a primeira candidata no Rio de Janeiro, de opinião, que ganhou a eleição. Aqui não tem nenhuma, nunca o Rio de Janeiro elegeu um candidato de opinião. O Lessa, provavelmente, foi punido pela questão que você era o voto vinculado, em 82. Então, o Lessa teve uma votação de 15 mil votos naquela época, mas o voto era vinculado, você tinha que votar na lista do PMDB completa, que depois foi desfeita essa questão, mas, de qualquer maneira, não existe, se vocês lembrarem de algum, não existe candidato de opinião eleito pelo Rio de Janeiro. Triste sina dessa sociedade. Então, a Conceição foi a única, porque ela ganhou no primeiro turno e as eleições foram anuladas, houve outra eleição, ela pagou um preço caríssimo, porque ela arrebentou a coluna, andando nas praias e nas ruas, distribuindo panfleto, teve que fazer uma cirurgia de coluna por conta dessa questão. Daí, dessa coordenação, que eu e Glorinha participamos, e teve outras pessoas aqui que distribuíam panfleto conosco. Um era o aluno, o Barbosa, o Nelson Barbosa, era todo aluno da economia que fazia essa campanha linda da Conceição naquele ano, da qual vocês viram as fotos. Aquela foto da Benedita é uma foto de um seminário que nós fizemos da Casa Grande. E a Casa Portuguesa foi a marca da entrada da Conceição no plenário da Casa Grande, e a Benedita entrou, eu sou o samba, ela entrou com o samba e a Conceição com o fado português. Então, a construção desse livro passa por todos esses momentos nossos. Conceição comprou o apartamento vizinho ao meu em 1998, né, e desde então ela mora lá, mora no mesmo andar, no mesmo prédio que eu. Então, isso facilitou muito organizar os arquivos dela, embora os textos que estão aqui publicados foram escolhidos por ela. Quer dizer, foi pensado com o Fernando, com Glória, pensado como a gente iria apresentar a obra da Conceição nessas 3 fases, que já tem outros estudos feitos na Unicamp, sobretudo na Unicamp, sobre o pensamento econômico brasileiro, da qual a Conceição é uma expoente, e demarcou as suas fases, né? É interessante pensar que a Conceição é a única economista da CEPAL com relevo.
Nós, inclusive, depois fizemos uma pesquisa, eu consegui montar cientistas sociais trabalhando com as questões de desigualdade de gênero na CEPAL, mas não economista. Então, nós aqui estávamos até no Converscote com o Carmen para tentar levantar os perfis de mulheres que se destacaram na economia, porque a economia é um bastião dentro das ciências sociais patriarcal, dos homens. Então, por quê? Porque a economia é uma profissão de prestígio social, está perto do poder, e o poder é masculino, não tenha dúvida. Então, essa é uma questão, os homens estão rindo, mas eu não estou rindo porca nenhuma, porque é verdade. É preciso dizê-lo. Dizê-lo com força. Então, eu convido as mulheres aqui presentes que queiram pensar conosco. Nós estamos tentando montar um dicionário de mulheres economistas. Do mundo e, sobretudo, da América Latina. Porque só existe 4. Isso organizado pelos ingleses. O Paul Grave fez um dicionário com os 100 maiores economistas heterodoxos do século XX. 100. Quantas mulheres? 4. Quem? Rosa Luxemburgo, João Robson, Conceição Tavares e Vitória Tich. Eis as nossas estreladas. Pelo lado do pensamento neoclássico, não apareceu nada, você tem as 3 Nobéis, que precisam ser investigadas. A gente acabou de tentar travar aqui para fazer pensar um pouco quem são essas mulheres, são 3, né? Então, isso tudo demonstra a forma como a economia é poderosa e é um bastião masculino. Então, a Conceição, só voltando aqui, então a gente conta um pouco a trajetória acadêmica da Conceição. Eu acho que a Conceição, ela não se dá muito conta disso, não, mas eu diria que a Conceição paga um preço enorme por ter se metido numa carreira masculina na década de 50. Tá? Eu só vou contar um pequeno episódio. A Conceição chegou com o título de matemática e estatística. E o seu marido com um diploma de engenheiro civil. Ela chegou grávida. 5 meses de gravidez. Em fevereiro de 54. O marido dela vinha empregado. Ia trabalhar na Saturnino Brito. O diploma dele foi reconhecido. Pergunta se o dela foi. Não. O diploma de matemática e estatística não foi reconhecido da Conceição. Ela fez vestibular para entrar nesta casa. E fez um concurso para o Instituto Nacional de Imigração e Colonização, o precursor do INCRA, e passou para ser estatística do órgão. Foi aí que ela se apaixonou pela economia, porque ela percebeu, segundo as palavras dela, que a desigualdade do Brasil é estupenda. E na questão da propriedade da terra é ainda mais dantesca, e continua até hoje, que o Fernando Costa sabe disso. Se existe alguém que não paga imposto dessa terra, é a propriedade. Então, ela fez o concurso, passou como estatística, por isso que ela foi trabalhar no BNDE para calcular o adicional do imposto de renda, que era uma das formas de financiamento do BNDE em 1955. A entrada dela é por aí. Aí ela fez o vestibular e entrou nesta escola em 1956. Então, é um pouquinho dessa história da construção acadêmica, da Conceição, que a gente conta, marca a vida e as ideias estão expostas no livro.
nos textos que foram selecionados. Então, tem a fase cepalina, a fase da Unicamp e a fase da UFRJ, do IEI, na qual ela dá passa para se interessar com a economia internacional. Eu digo que os textos são extremamente interessantes, eles são textos menores, tem alguns artigos e capítulos de livros que nós selecionamos, nós não, ela selecionou com a anuência dela, e nós três aqui, em algumas converscotes na casa dela, montamos e entregamos para vocês como uma contribuição de uma mulher que marca a história da ciência econômica na América Latina. Obrigada. Boa noite, eu sou Glória Moraes. Eu conheci a professora aqui nessa casa. Como muitos alunos que estão aqui, que são do meu período, eu cito o Ronaldo, eu cito o André. Nós entramos, eu acho, a maior parte para fazer economia, porque era um Brasil que ia mudar. E quando a gente chegou nessa casa, era uma casa ocupada pelo regime militar, era uma casa em que nós, estudantes, não podíamos ocupar ali o anfiteatro, era uma casa em que nós não podíamos sequer fazer semana de calouro, com debate, nem debate, mas nós fomos alunos da Conceição. No meu caso, particularmente, ser aluna da Conceição me mostrou que era possível a ideia de transformação de um país. E eu virei economista basicamente por conta disso. De verdade verdadeira, eu gosto de história, né? De verdade verdadeira, eu gosto de história. Mas a economia, como disse a Idete bem, é uma área do conhecimento muito ligada ao poder. E eu acho que naquele momento todos nós queríamos o poder. Como hoje, aos 67 anos de idade, eu continuo querendo. Né? Não abri mão do poder. Coincidentemente, de nossa turma, uma turma de 70 alunos, a escola só oferecia o curso da manhã, praticamente 90% da turma foi trabalhar em estatal, no BNDES, no IBGE, na Embratel, como eu. Todos nós fomos trabalhar no Estado brasileiro. Né? E aquilo não era um compromisso único, exclusivamente, de ter um posto, digamos assim, bem remunerado dentro do Estado, e não era isso. Todos nós fomos para o Estado brasileiro compromissados com a transformação. E no caso dessa turma particularmente, que é uma turma formada em 1975, a Carmen ainda estava na escola, a Carmen Araújo está ali, né? Tem vários colegas aqui do mesmo período, um pouquinho mais adiantados do que nós, foram para transformar o Brasil, para transformar o Estado por dentro. Depois, quando a Conceição achou que era importante para ela vir para o PT do Rio de Janeiro, eu estava na minha casa e recebi uma ligação de 2 amigos nossos queridos, à época, né? O Zé Carlos Miranda e o professor Fiore, que ligaram para saber como é que a gente fazia para filiar a Conceição, aqui no Rio de Janeiro. Falei, para já. Liguei para o Vladimir Palmeira, liguei para o Sossonho, nosso querido aluno dessa casa, que nos deixou prematuramente, uma pessoa que faz falta a mim todos os dias da minha vida. O Sonso foi a coisa mais importante para mim do movimento estudantil dessa casa. Eu presto homenagem a ele junto à minha professora. E a professora falou, eu quero me filiar. Eu falei, para já. Sossonho pegou a ficha dela, Vladimir ligou e falou, deixa que eu cuido do andar de cima. E assim a professora foi filiada. Né? E rapidamente a gente foi
é coordenar a campanha dela e fazer uma campanha que, do meu ponto de vista, mostrou para mim que a política e a economia andam juntas e elas têm ressonância. Né? A gente fala para quem nos escuta. A gente fala para aquele que sabe que ali está sendo ensinado alguma coisa que para ele vai ser importante e pode ser transformador. Quando eu fui trabalhar com a professora no Centro Celso Furtado, a Conceição também tinha ido passar um ano novo na minha casa, num sítio lá em Paraíba do Sul, e a Conceição falou, vamos montar o Centro Celso Furtado. Eu falei, vamos montar o Centro Celso Furtado. E fomos para lá. Né, fizemos um trabalho bacana, fizemos um trabalho importante. Hoje o professor Saturnino e nosso senador leva adiante, junto com a Rosa, junto com o Marcos, junto com a Carmen, com tantos colegas nossos. E aí, né, depois de fazer pesquisas sobre o BNDES, depois de estar trabalhando com a Conceição há algum tempo, trabalhar, diga-se de passagem, eu nunca fui assessora dela, nunca trabalhei politicamente para professora, fiz campanha, coordenei campanha. Mas eu e ela temos gênios fortes, eu diria, né, professora? Temos gênios fortes as duas. Em determinados momentos a gente rosna uma para a outra. Mas sempre estive ao lado dela e vou estar. Fomos fazer esse trabalho e o DET me convidou, eu sou grata. Daí o DET ter me chamado, nós tínhamos uma ideia antiga de fazer uma plataforma, uma coisa mais ampliada, tipo, grandiosa mesmo, como hoje está sendo feito para Ana Fonseca, uma grande companheira nossa também do PT, né? E nós tínhamos essa ideia de fazer uma plataforma com toda a obra da Conceição, com artigos, porque a Conceição tem uma grande contribuição teórica. Eu aprendi economia política, que hoje eu dou aula de economia política, com ela. Foi ela quem me ensinou economia política. Foi ela quem me ensinou a pensar. Não foi nenhum outro professor aqui dessa casa, todo mundo ajudou um pouquinho, né? O Saboia ali me ajudou a pensar a coisa do mercado de trabalho, o Cláudio Salme, mas quem me ensinou a pensar em economia foi a professora. E eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade, né, já que nós não podíamos mais fazer a plataforma com tudo que ela publicou, com todos os artigos políticos, que eles, sim, para mim, fazem parte da grande contribuição da Conceição. Né? Era ele que todo mundo esperava, na Folha de São Paulo, ler o comentário da Conceição sobre a política nacional. Era ali que estava a grande fala dela. Né? Não deu para a gente fazer, mas nós fizemos o que nesse momento nos era possível fazer. Eu sou grata a Ildete, eu sou grata ao senador Saturnino, e meu amigo Fernando Costa seria redundante eu falar qualquer coisa dele, que nós dois somos fundadores do núcleo do PT, desde sempre, na chapa B do IES, nunca mais nos separamos na vida, é meu irmão, é uma pessoa assim que eu lamento não ter sido aluna dele, porque eu acho que também aprenderia muito. Mas eu acho que nós fizemos um bom trabalho. E a professora, com certeza, aqui nessa casa, eu acho que é um nome que ficou para sempre. Né? Quem não foi aluno dela, quem não foi influenciado pelos insights que a Conceição teve. Ela teve, né, quando trouxe para a gente o pensamento da CEPAL, ela trouxe e levou para Campinas o que era pensar esse Brasil. Depois, aqui no grupo do qual o Carlinhos Medeiros, o Pincusfeld, o professor Fiore e ela coordenaram, que nos ensinou a pensar de uma outra perspectiva da economia política, o Brasil e a economia política internacional. Era uma aula que nós tínhamos toda semana, de 15 em 15 dias, na casa dela. Eu só posso ser grata. Eu vou passar para o professor Fernando. Bom,
Em primeiro lugar, agradecer à professora, porque era o motivo de todos nós estarmos aqui. E agradecer à instituição pelo convite e minhas duas grandes amigas pelo convite especial de poder colaborar nesse trabalho. E a todos os amigos que eu estou revendo, é uma grande felicidade eu voltar ao Rio. Já há um bom tempo que eu não voltava, então eu considero a minha cidade de coração, né, embora eu não tenha nascido aqui. Um mineiro brasileiro. Já passei por várias cidades, mas o meu coração ficou aqui. Bom, eu acho que é o lugar onde eu tenho mais amigos. A minha vida foi uma vida, basicamente, de estudos, tive uma experiência prática, experiência política e tal, mas o me move é o conhecimento. E esse conhecimento, eu percebi com o tempo, é inspirado em algo que eu vim saber o sentido, o significado há pouco tempo, que é o significado de mentor ou mentora. É algo que vai além de ser professor. Algo que vai além de ser mestre. É uma espécie de guia espiritual, não é muito bem a expressão para falar da Conceição. Mas eu relembrando, eu falei assim, o que eu vou falar? Eu já escrevi bastante sobre a obra dela, eu fiz uma apresentação mais acadêmica dos textos, eu organizei isso num PowerPoint, ficou bonito, mas falei, não é nada disso que eu tenho que falar. Eu vou tentar falar brevemente, não com o tempo talvez necessário, mas de como era, no dia a dia, num contato próximo, pessoalmente, presencial, ela me influenciou, mas o que mais me chamou a atenção é no contar, na presença, atualmente se fala virtual, sabe? Na época não existia esse tipo de parágrafo. Que a mentora, ela vai além do seu tempo e do seu lugar. Contando história, fazendo narrativas, é mais fácil tentar explicar o que se passou na minha relação pessoal com ela. Eu fazia um curso feito de economia nos anos 70, no início dos anos 70, tinha escutado falar em movimento estudantil e tal. Existe uma portuguesa que é porreta. Essa portuguesa, ela fala, a gente não entende nada, mas ela fala palavrão que é um barato. Barato, não sei se é a expressão da época, mas os palavrões são baratos. E aí me conta uma coisa que eu não sei se é verdade. Eu nunca perguntei a ela se isso é verdade ou se é uma lenda. Ela diz o seguinte, outro dia ela foi no Rio, tinha uma palestra do Mário Henrique Simons. Ela chegou atrasada no auditório. Aí o Mário Henrique Simons, para sacanear, que era conhecido dela e tal, falou, professora, vou ter que repetir tudo que eu disse até agora só para você. E ela respondeu no meio do auditório, não precisa não, porque eu sei tudo que você disse. Você diz sempre a mesma coisa e errado. Eu falei, mas que figura é essa? Tem que conhecer. Aí foi publicado o livro, em 72, Substituição de Importações, Capitalismo Financeiro. Primeira vez que eu escutei falar em capitalismo financeiro. No curso, eu tinha 2 anos de curso, nunca tinha escutado falar, e eu falei, eu quero conhecer isso. E aí? Milagre econômico brasileiro, a Bolsa bombando, tinha dado 3 anos, assim, cresceu mais do que está crescendo agora. Daqui a pouco eu falo mais a respeito. E ela denuncia que aquilo, na época não existia a palavra bolha, né? Mas que aquilo era uma fantasia, que não tinha nada a ver com os fundamentos da economia, porque não significava emissão primária de ações, que não financiava, e que era um enriquecimento, concentraria mais renda e riqueza. Ela falou isso contra quem? Contra a grande propaganda do regime militar para a classe média, que estava ganhando dinheiro a rios, enriquecendo-se. Né? E ela foi, eu vou usar uma palavra em homenagem ao Jorge, épater les bourgeoisie. Ela foi chatear os burgueses, foi
falando agora em bolsonarense, existe essa expressão, foi encher o saco da direita. Falou, não, isso é uma fantasia. Não sei se foi por causa dela ou não, mas em 1972 a bolha explodiu e a bolsa caiu. Foi no mesmo ano onde era solta o artigo dela. Bom, então eu falei, eu tenho que ir atrás dessa pessoa. E as informações não são como hoje, que circulam, não. Alguém me deu alguma notícia assim, que eu tinha que seguir as pegadas dela indo para Campinas. Eu nem sabia o que era Campinas, onde era Campinas. Porque, aí já em 73, tinha ocorrido em setembro de 73 o golpe no Pinochet, e que em 74 ela volta, foi um ano que eu me formei, e ela foi contratada também pela Unicamp. A Unicamp, para vocês terem uma ideia, foi criada em 68, curso de economia. O primeiro curso de mestrado, pós-graduação, foi em 74, no ano que ela foi criada. Eu acho que chegou a ser coordenadora da pós, né? Então, eu vou atrás, vou para Campinas. Nem sabia onde era, não tinha GPS também, não. Fui com fusquinha atrás, hoje eu posso dizer, da minha mentora. Eu falei, não tem hipótese, eu passei em terceiro lugar na ANPEC, eu era bom aluno, podia passar e escolher qualquer lugar. Não tinha hipótese de ir para a GV, não tinha hipótese para o Sims. GV por causa do Sims, para a USP por causa do Delfim. Então, sobrava a UNB, que a Eliane Cardoso pediu para eu ir, mas não fui, não, eu quero fazer curso com a Conceição. Foi isso. Isso foi um destino. Estou até hoje na Unicamp, fiz a carreira completa. Eu não vou falar da obra dela, talvez eu sugiro todos lerem, né? Eu vou falar de coisas no dia a dia. Eu, como professor, como palestrante, e hoje eu posso dizer como escritor, né, em rede social, cada passagem, cada comentário sobre a realidade atual, eu me lembro da influência dela. Eu poderia dizer em números. Eu listei meia dúzia aqui, vou tentar ser bastante breve. Em certa ocasião, ela falou o seguinte, mais ou menos. Fernando, você está estudando? Por quê? Eu aprendo com os especialistas. Você tem que estudar muito até ter uma visão sistêmica como eu tenho. Hoje, requintando, vai seguir uma visão holística, né? Uma visão do todo. Isso é a fronteira do conhecimento atual. Você tem que estudar a economia como um componente de um sistema complexo, né? Interagindo em seres humanos, instituições, nações, micro, macro, misturando tudo. Outro dia eu vi uma metáfora que eu achei muito engraçada, muito divertida, muito expressiva disso, que dizia o seguinte, infelizmente, Isaac Newton observou a queda da maçã. Daí, ele criou a lei da gravidade. Os economistas se inspiraram, criaram a lei da oferta e demanda, que é como a lei da gravidade, um centro gravitacional de equilíbrio. E aí o comentário é o seguinte, por que o Isaac Newton não observou o crescimento das maçãs, em vez da queda de uma maçã? Com isso, os economistas poderiam ter chegado ao século XIX, à teoria da seleção natural do Darwin, do relacionismo. Não sei se chegaria à teoria da relatividade do Einstein, mas pelo menos mudaria de século, sairia da ideia de mecanismo de mercado convergente para o equilíbrio. Então, até hoje nós estamos nisso e não vemos o mundo, a economia, como um organismo vivo, dinâmico, né? Desequilibrado. Por que eu estou falando isso? Porque um dos grandes problemas que nós estamos vivendo no debate hoje, qual é? Uma paralisia, uma economia estagnada, chamado estag desigualdade, totalmente estagnada. E aí, hoje mesmo vi um artigo, vou falar claramente, idiota de professores aqui da PGE, não é da PGE, é da GV, acho que é da de São Paulo, no Valor, falando isso. Os heterodoxos pregam gasto. Gasto é pecado. Basicamente, o artigo, resumindo, é isso. Por quê? Porque desequilibra. Desequilibra o orçamento. Se
os economistas observassem o crescimento das maçãs, eles veriam que crescimento é desequilíbrio. Né? Uma árvore se enraiza, dá frutos, dá ramos. Isso que é vida, e não um equilíbrio orçamentário, coisa de contabilista. Aliás, sabe a diferença entre contabilista e economista? Uma palavrinha só, hipótese. Não precisa explicar, não. Outra ideia da Conceição, fala assim, para ser bom economista, você não pode ser só economista. E com o tempo você vai vendo que isso cada vez fica mais claro. Exemplo, eu brinco com sociólogos, meus amigos, inclusive meu filho é sociólogo, eu brinco falando o seguinte: o que vocês dizem sobre a estratificação social no Brasil? Porque a distribuição de renda, isso quando é bem informado. Alguns falam na distribuição de renda. Agora, e a concentração da riqueza? Ninguém sabe. Então, movido por isso, que me ensinou mesmo, que não sei, assim, conselheira direto, dando um conselho, né, mas falando, movido por isso, eu comecei a estudar concentração de riqueza financeira no Brasil. E eu brinco. Eu falo assim, eu fico e falo assim, vocês, aqui, você sabe quem vocês são? Quantos são? Não, eu sou classe média. Ninguém fala que é rico. No país não existe rico, ninguém se declara rico. Mas eu sou classe média. Eu falo, tudo bem, quanto mede a classe média? Vocês têm ideia? Não, isso eu nunca medi. É muita gente, né? Hoje saiu um outro artigo também da Fundação Getúlio Vargas falando que a família classe média são 30 milhões de pessoas. Média 3 por família, pode ir até sendo assim. Mas, precisamente, quanto é? Quantos somos? Sociedade brasileira, eu faço assim, riqueza financeira. Depositante de poupança, sabe quantos são? São 158 milhões. Só que se você tirar abaixo de R$100 na conta, que dá uma média de R$14, R$14, não sei se paga uma cerveja aqui no Rio, não é? Saldo médio de 90 milhões de pessoas, contas praticamente inatíveis, R$14 em média. Você tira os 90 milhões, sobram 68 milhões. Esses 68 milhões é dividido da seguinte forma. Você pega a média dá R$11 mil, tá? Dos 68 milhões, mas, para dar essa média, você tem 1% que tem 38% do valor. 1%, que dá 1.300.000, tem 1% do valor, tem 38% do valor total. Mas isso é extremamente importante, porque você entende a sociedade brasileira muito do que move. Por quê? 62%, cuja média, né, R$11 mil, isso, pouco mais, são a maior fonte de financiamento da casa própria, da habitação com interesse social, que combate o déficit habitacional. Nós temos 12 milhões de favelados no Brasil. 7.800.000 de déficit habitacional. E esse é o maior fundo do Brasil. Por que isso é importante? Porque deduz. Isso eu lembro, né? O Brasil não é dependente só dos ricos. Essa riqueza de milhões, essa capital de origem trabalhista tem uma força tremenda. Mas a desigualdade é uma das maiores do mundo. E como a gente mostra isso em riqueza financeira? Qual o tamanho da classe média? Você tira os depositantes de poupança, considera só investidores em fundos e títulos de valores imobiliários, CDBs, esse tipo de coisa, todos os produtos. Quantas pessoas não? Dão 8.150.000, classe média baixa. O que aconteceu com essas pessoas nos últimos... Desde o golpe, vamos falar direto, desde dezembro de 2015 para cá, perderam R$6 mil na renda per capita, 9 mil.
Tinham 46 mil, hoje tem 35 mil a média per capita de riqueza financeira da classe média abaixo. Você vê que é maior que os depositantes de poupança. Muito bem. E a classe média alta? Como dizia minha avó, come angu e a rota peru. Quanto a classe média alta tem de dinheiro de reservas financeiras? 200 mil reais. Ganhou, desde o golpe, 42 mil reais. Nos últimos 3 anos e meio. Mas o que é importante? O importante é o seguinte: o private bank, os ricaços no Brasil, são 118 mil pessoas, são 56 mil grupos econômicos. A média per capita de riqueza deles chegou agora a 10 milhões de reais por pessoa, por cabeça. Ganharam 3 milhões e meio nos últimos 3 anos e meio, ou ganha 1 milhão de reais por ano. Então, vamos falar assim, para quem bateu panela vazia, sabe disso? Tem consciência disso? Nos 3 últimos anos, houve uma concentração de riqueza financeira brutal. E a classe média, que foi à rua se fazer agitação, perdeu. Tá? Aí o que é isso? Aí tem um número interessante. Você soma aí essa classe média, baixa, alta e os ricaços, dá exatamente 12 milhões e meio. E eu sempre quis saber quantas pessoas formadas em curso superior no Brasil trabalham e têm renda. Sabe qual é o número? Exatamente 12 milhões e meio. Pode ser que o censo, vocês não fizerem censo no próximo ano, dê outro número. Mas, pela estimativa, dá 12 milhões e meio, que é o mesmo número da classe média, baixa, alta e do private bank. Tá? Daí eu deduzi. Se eu falar isso, vai me dar uma pancada. A Índia é aqui. Nós estamos falando de castas profissionais e dos párias. Os párias são os depositantes de poupança, tirando, exceto, o 1%, que tem 38%. Então, isso é uma motivação para explicar o Brasil, com números, com dados, evidência. As outras lições, que eu não vou, porque não é o caso, mostrar muitos detalhes, rapidamente, só passar, não vou falar os dados assim. A melhor formação intelectual e profissional é pluralista e transdisciplinar. Economia política não é um substantivo sem substância. Não, é a nossa realidade. Por quê? A economia depende da política. Todas as decisões, você está vendo, passa pelo Congresso, passa por decisões de política pública e tal, e afeta a economia. E o vice-versa, a mão dupla, o contrário também é verdadeiro. Né? A política depende da economia. Se esse governo continuar do jeito que está, eu já aposto desde já na vitória da oposição no próximo governo. Outra lição. Para ser heterodoxo, não pode ser nem dogmático, nem sectário. Sempre o tempo todo, o Jorge, a testemunha, dava esporro na gente em sala de aula. Eu não quero marxismo de merda, né, aqui nessa casa. Né? Aí estava referindo à Unicamp, e nós fomos lá para ler o Capital. A gente queria só marxismo. E ela falou, vocês têm que saber, para ser heterodoxo, tudo da ortodoxia, e mais do que eles, para debater com eles e ganhar o debate. Então, nós éramos estimulados a estudar tudo, de maneira plural. Eu vejo hoje o debate sobre moeda digital. Né? É essencial um conhecimento de teoria monetária. Do que está se discutindo? Algo extremamente importante, que é o quê? Todo dinheiro é moeda, mas nem toda moeda é dinheiro. O que faz uma moeda ser dinheiro é a sociedade. Se a sociedade foge de determinada moeda como reserva de valor, vai para o dólar, vai para a moeda digital, vai para outras coisas, você perde soberania. E aí eu passo para outra lição dela, da professora, minha mentora, que ela falava, sempre fala, deve repetir ainda, é o seguinte:
Quais são os dois símbolos da soberania nacional? O monopólio da violência, que não pode deixar crime organizado com armas, ou seja, nós aplicamos a realidade aqui, especialmente para vocês que têm um laboratório vivo sobre isso. Então, dá fundamentos para você ver o que é milícia, né? Uma força paramilitar, isso vai contra a soberania nacional, nenhum exército pode aceitar isso, um crime organizado em armas, uma força paramilitar, porque isso beira fascismo, né? E há outro símbolo da soberania nacional, monopólio da moeda, da emissão da moeda, não é isso? É a discussão hoje da moeda digital. Você vê que a moeda Libra do Facebook foi abortada quando os bancos centrais do mundo todo, e aí houve um consenso entre economista ortodoxa e heterodoxa, e aí é um ponto de consenso, não dá para a gente criar uma moeda que o valor é inteiramente especulativo e que vai servir para lavar dinheiro, financiamento de tráfico de drogas, escravidão sexual, etc. Finalmente, e eu aí retomo a primeira inspiração da minha mentora. Ela denunciou a bolha de ações em 71, na época do milagre econômico. Eu tenho feito isso cotidianamente em toda a rede social, em todo lugar que eu tenho oportunidade de falar, para falar o seguinte: antes estava no milagre, agora nem milagre tem para justificar a atual bolha de ações. E eu falo isso mostrando números, porque ela disse o seguinte, isso é talvez a maior citação que eu faço sempre para os meus alunos, tal, e eu queria mostrar isso, como isso se propaga muito além do que ela imagina, do lugar dela, do tempo dela, isso vai se propagando. Nunca diga nada sobre a economia brasileira, sobre a realidade do Brasil, sem mostrar evidências empíricas, porque senão vão te taxar de ideológico. Mas se você mostra números, quem te criticar tem que provar e mostrar números distintos e fazer uma análise mais correta que a sua. E geralmente as pessoas, e eu digo especialmente a escola austríaca, que hoje é a grande escola dos ultraliberais, eles recusam a mostrar qualquer número, porque eles acham que o método dedutivo racional eles já estão com a verdade e por isso não precisa demonstrar com base em evidência empírica. Então eu digo, eu não vou ter tempo, porque já deu, já está nervosa. Eu digo o seguinte, nós estamos vivendo uma euforia de poucos. Infelizmente, essa euforia é de jovens até 35 anos, que entraram na Bolsa recentemente. Tinham 620 mil investidores na Bolsa. Hoje tem 1.440.000 em 1 ano e 9 meses. A Bolsa está bombando e não corresponde nada aos fundamentos da economia. Qual que é a média de dinheiro desses jovens? R$35 mil. No total deles, são quase 500 mil, no total deles eles têm o quê? 15 bilhões de reais. A média é 35 mil por cabeça. Só que os mais velhos, acima de 66 anos, tem 115 bilhões, 100 bilhões a mais. E são só 128 mil pessoas. Então, eles estão beneficiando quem? Os velhos investidores que estão esperando essa especulação. Já estoura a bolha e os jovens vão se arrepender de não ter estudado economia com a professora Maria da Conceição Tavares. Muito obrigado. Eu quero avisar que hoje é um dia simbólico. A gente escolheu essa data, 29 de outubro, porque hoje faz 90 anos do craque da Bolsa de Nova York. Então, é um simbolismo muito forte. Conceição é uma filha da crise, né? Mas não vai morrer na crise, Conceição. Vou passar a palavra para a última pessoa, a gente está calculando 10 minutos e tal,
para poder Conceição assinar os livros de quem quiser comprá-los, para o professor Biachowski. Aí é um representante do Instituto de Economia. Aí teve aqui o Unicamp e o Instituto, né, de Economia. Só faltou uma representante da CEPAL. Não deu. Ficou com a UF. Bem, boa noite a todos e todas. Querida mestra, meu presidente do Centro Celso Furtado, Saturnino, o representante aqui o Soriano, representante da Fundação Perseu Abramo, que junto com o Centro Celso Furtado patrocinaram esse livro. Primeiro, eu agradeço muito o convite aqui. Em especial, eu parabenizo a Eudete pela bela organização do livro. A ela e a Glória Costa, pelo capítulo de itinerários, que está no início do livro, e também o Fernando Nogueira, pela introdução muito bem realizada aqui no texto, está muito bem constituído. E é uma honra para mim estar aqui nesse lançamento em frente aqui à minha mestra. Antes eu queria fazer, antes de entrar nessa breve intervenção, eu queria fazer um anúncio, aqui posso fazer em nome do nosso diretor, Fábio Freitas. Vocês sabem que o professor Cláudio Salme faleceu, coisa de 2 meses atrás, e nós estamos organizando para a próxima terça-feira, dia 5 de novembro, às 11 da manhã, no Salão Muniz Aragão, uma homenagem ao professor. Iniciarão a fala o Carlinhos Medeiros, a Lígia Bahia e o João Saboia. Depois, então, outras pessoas estarão usando da palavra. 5 de novembro, 11 horas, no Salão Muniz Aragão. É terça-feira da semana que vem, tá? Todos convidados. Bom, essa aqui é uma excelente ocasião para traduzir na sua presença, Conceição, a admiração que eu tenho, na verdade, todos nós aqui temos por você. E esse é um lugar muito bom para fazer isso, porque eu comecei como aluno aqui em 68, e o meu concurso para o UFRJ foi em 77, sob seu estímulo, e da Sulamis Daim, que não pôde estar aqui hoje, porque está viajando, mas que também teve influência nisso. Então, é o lugar adequado. O texto da Eudete Glorinha discorre bem sobre quem é a Conceição no plano humano e da sua trajetória de vida. Eu faço minhas as palavras de vocês no texto e também nas falas, mas eu vou adicionar algumas palavras minhas ao que foi dito, ainda que sob pena de ser supérfluo. O que eu posso dizer sobre Conceição? Integridade, lealdade para a família, para com a família, os amigos e para com as causas políticas e disciplina nisso também. Um espírito humanista universalista, onde sempre couberam também paixão pelo Brasil e coragem para a exposição pública de ideias raramente convencionais e frequentemente hereges, que ela expunha, lembre-se mesmo, durante o período mais duro da ditadura. E energia. Conceição é uma guerreira no front intelectual da luta política por uma sociedade mais democrática, melhor e mais justa. E no plano intelectual, uma mente brilhante, solidez teórica em economia, cultura histórica e uma perspectiva multidisciplinar. Isso a Glorinha já mencionou. Não é que ela faça análises totalizantes, você até sempre se burlou um pouco dessa ideia, mas é que ela sempre passou a sensibilidade que os economistas tradicionais não têm para com as disciplinas afins, ou seja, sociologia, ciência política, história. Para Conceição, a economia é uma disciplina social e histórica que, para ser bem empregada, requer, é claro, conhecimento teórico, mas também análises que saiam do âmbito restrito das aborrecidas tecnicalidades e ajudem a entender a história e a sociedade em toda a sua complexidade. E não menos importante, com a Conceição existe essa poderosa combinação entre criatividade e rebeldia.
ela sempre mexeu com a cabeça dos alunos e dos colegas economistas, sempre obrigou todo mundo a pensar grande. As preferências teóricas e metodológicas da mestra são bem conhecidas, admiração pelos clássicos, e entre os autores do século XX, Keynes, Kalecki, Schumpeter e talvez Steindl, mas a Conceição é essencialmente uma economista do desenvolvimento, heterodoxa e, por vezes, eclética. As suas análises aplicadas à economia brasileira vão absorvendo elementos teóricos de acordo com as necessidades que a reflexão que realiza vai levando ela a fazer. O que não deixa de dar uma certa liberdade à criação, de dar espaço à criatividade para organizar ideias, formular hipóteses, transformá-las em teses. Para exercer essa função de economista do desenvolvimento, a principal ferramenta da Conceição sempre foi o método histórico-estrutural da CEPAL, inspirado em Raul Prebisch, Celso Furtado e no Aníbal Pinto. Outro que exerceu influência por sua originalidade e liberdade foi o Inácio Rangel, que apareceu, eles todos apareceram aqui naquela sessão inaugural. Por que o método histórico-estrutural? Porque ele é adequado ao que sempre mais interessa à Conceição, ou seja, o entendimento dos movimentos de médio e longo prazo nas economias periféricas latino-americanas, entendidos como movimentos peculiares, processados sob estruturas produtivas, financeiras, institucionais e sociais relativamente subdesenvolvidas, próprias da periferia, nossa periferia, portanto, insuficientemente diversificadas e propensas a enfrentar recorrentes problemas de balanço de pagamentos, o que levou ao ajustes cambiais tão frequentemente. E também porque adequado esse método histórico-estrutural à personalidade intelectual da Conceição, de livre pensadora, como está no título do filme que o Zé Mariani fez sobre a Conceição. Aliás, foi uma linda sessão um ano e meio atrás, essa de... Você lembra? Você estava aqui nessa turma. Esse filme da Conceição, que merece ser revisto. Já está, Mariano, já dá para puxar do YouTube o filme? No ciclo universitário. Bom, então, assim que puder, você diz para a gente poder dar o link para os professores da casa, etc., né? Porque é um belíssimo filme. Numa entrevista que a Conceição deu para conversas com economistas, ela disse o seguinte: o método que utilizo é sempre histórico-estrutural. Eu e todos os demais, os mais velhos que fizeram alguma coisa de relevante, neles incluído Delfim Neto. Ninguém ficou imune a um Furtado, a um Caio Prado, a um Rangel, a um Gilberto Freire. Ninguém ficou imune aos grandes pensadores brasileiros e todos são histórico-estruturalistas. Todos. No que diz respeito ao livro, que resgata os principais textos da obra escrita da mestra, eu não acho que eu tenha muito adicional ao que foi dito pelo Fernando. Eu me permito apenas a fazer um único comentário. Como o próprio Fernando ressaltou, eu acho que a minha contribuição nas coisas que eu escrevi sobre a mestra, em relação ao restante dos analistas da obra dela, é que, na minha opinião, a marca registrada da Conceição é a de ser a grande intérprete do movimento da economia durante a mudança estrutural brasileira da era desenvolvimentista, da implantação do capitalismo industrial e urbano brasileiro. Ela sempre foi a grande analista dos determinantes da dinâmica econômica do período de 30 a 80, sem desmedro de todas as outras inúmeras contribuições que ela deu além disso, né? Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque está ficando um pouco tarde, né? Eu podia mencionar aqui o texto sobre opções de importações, o texto da lei de estagnação e os dois livros sobre ciclo, né? O de 74 e 78, que são as grandes obras
pensando a dinâmica econômica brasileira, né, e ela foi inigualável nisso. A gente aprendeu sobre o dinamismo e depois sobre a falta de dinamismo da economia com esses textos dela. Eu vou concluir com o óbvio e concordando com os colegas aqui da mesa. Conceição exerceu sobre várias gerações de estudantes, intelectuais, profissionais e políticos brasileiros uma contribuição inestimável pela via da obstinada e vitoriosa militância político-intelectual. Graças à sua grande vocação de professora e, sobretudo, à lucidez de suas análises críticas da realidade brasileira, latino-americana e mundial, instigantes e iluminadoras da capacidade interpretativa e da consciência política dos brasileiros, a Conceição tornou-se, desde os anos 60, uma grande referência nacional, como destacou bem o Saturnino aqui no início. E Conceição segurou com muita força, muito brilho, essa condição por mais de meio século. Obrigado, mestra, pela iluminação intelectual, pelo exemplo de integridade moral e por sua lealdade e coragem na luta por uma sociedade justa e democrática, enfim, por tudo isso que você simboliza para tantas gerações de cidadãos em todo o país. Obrigado, mestra.